Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 6, começando com a correção dos exercícios de juros simples. E aí assim, esses exercícios, vocês perceberam que são exercícios tranquilos, mas com um nívelzinho de dificuldade aí em alguns momentos, né? Então, vamos tirar as dúvidas. Primeira questão dizia o seguinte: um capital de R$ 15.000 aplicado a 1,5% ao mês rendeu R$ 750 de juros simples. Durante quanto tempo esse capital esteve aplicado? Quando a gente olha esse exercício, inicialmente ele se apresenta de uma forma muito tranquila, né? Aplicação de fórmula. O probleminha aí que ele apresenta é no final, para você encontrar a resposta correta. Então, vamos à correção. Lembrando da nossa fórmula que eu disponibilizei na aula da semana passada, que juros é capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Aí eu substituí os dados que o exercício me deu, ó. O juro 750, o capital de 15.000, a taxa de 1,5, eu mantive assim porque eu coloquei sobre 100, e o tempo, que é o que eu preciso encontrar. Então essa é a variável do meu exercício, certo? Beleza, cortei, ó, os dois zeros aqui porque é uma multiplicação. Resolvi esta conta, 150 vezes 1,5 é igual a 225 vezes T igual 750. E passei o 225 dividindo. O que eu quero mostrar para vocês, gente, é isso aqui. Quando você divide, essa divisão não dá exata, tá? Então eu deixei aqui para vocês observarem que, olha, deu 3,3, só que, ó, 750, 750, quando eu multiplicar aqui, eu vou cair no 75 de resto novamente, e ao acrescentar zero, 3 novamente. Então, temos aqui o resultado como dízima periódica. Pessoal, não tem aí para marcar, mas muitas pessoas, talvez, poderiam procurar uma opção que fosse a seguinte: ele quer o tempo, 3 meses e algo próximo de 3, 4 dias. Então, às vezes, se a pessoa não souber qual é o próximo passo aqui, ela vai aí para a opção da letra B e marca, né? 3 meses e 5 dias, porque está mais próximo. Só que essa não é a maneira correta de se pensar. O que eu preciso analisar aqui? Lembra que na aula passada eu falei que o tempo ele acompanha a taxa. Então, se a minha taxa ela é mensal, claro que o número inteiro que eu encontro aqui como resultado equivale ao mês. Então, eu tenho aqui 3 meses. Isso corretíssimo. Se eu tiro essa parte inteira, qual é a parte decimal que me sobra? Vou mostrar aqui, ó, 0,33 e assim por diante, porque a parte inteira eu já tirei. Lembrando que abaixo na classe, né, de denominação matemática, abaixo do mês vem o quê? Os dias, se falando de tempo. Então eu penso sempre comercial. O mês comercial ele tem 30 dias. Então eu vou transformar isso aqui para dias para eu poder chegar na resposta. Então eu multiplico isto aqui por 30. Certo? E aí, olha só, 9, 9, 2 casas, né? Vai ficar 0 aqui, 3, 9, 9, 2 casas decimais. Aí, pessoal, 9,9 dias. Certo? Só que se eu colocar mais um 3 aqui, aí esse número vai para 9,99. E aí, se eu coloco mais um 3,
9,999 e aí ele vai só se aproximando de quanto? De 10 dias. Portanto, a opção correta para essa questão é a letra A, 3 meses e 10 dias. Fiquem muito atentos nisso, porque isso cai muito em concurso, tá ok? Exercício número 2 diz o seguinte: na compra de um livro, Cláudia pagou R$ 40 de entrada e R$ 52 após um mês. Sabendo que o preço à vista é R$ 80, calcule a taxa mensal de juros cobrada pela livraria. Exercício muito simples esse aqui. Vamos à aplicação da fórmula do juros simples, tá? O mais difícil aqui é você preencher esses dados, porque você tem 3 dados aqui e você não vai usar os 3, tá? Então você tem que ver qual é o dado correto a cada incógnita. Então pensa comigo, se ela deu R$ 40 de entrada e pagou R$ 52 após um mês, quer dizer que no final das contas ela pagou R$ 92 pelo livro. Se o preço à vista seria R$ 80, isso implica que ela pagou R$ 12 de juros, que é essa diferença aí, 92 menos 80, tá? Então, por isso, no lugar do J, eu coloquei o 12, ok? No lugar do capital, se lembram da semana passada na videoaula, quando eu disse que é capital inicial, é aquele valor que a gente inicia o exercício. E aqui a gente iniciou o quê? Com a entrada de R$ 40, certo? A taxa é o que eu preciso saber e o meu tempo é um mês. Acompanha o mensal que ele colocou aqui. Então, substituir aqui por 1, tudo sobre 100, beleza? Aí a taxa que eu vou encontrar já vai estar em porcentagem, porque eu estou usando 100 aqui. Pessoal, cortei um 0 com um 0 e multipliquei cruzado, fazendo 4 vezes I vezes 1, 4I. 12 vezes 10, 120. Passei o 4 dividindo e descobri a taxa de 30%. Ok? Exercício número 3. Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores públicos, cobrando apenas juros simples. Se uma pessoa retirar R$8.000 dessa financeira, a taxa de juro de 16% ao ano, quanto tempo levará para pagar um montante de R$ 8.320? Pessoal, nessa questão a gente não pode ir diretamente para a fórmula, tá? Porque a fórmula eu coloquei aqui, eu preciso do juro, certo? Que aqui nas descrições do exercício não foi dado, tá? Então, eu vou calcular através daquela relação que eu passei para vocês na última videoaula. Montante é igual a capital mais juros. Então, no lugar do montante, eu tenho 8.320, o capital 8.000, os juros, então, R$320, tá? Aí eu venho aqui e substituo, tá? Capital 8.000, a taxa 16%, então eu substituí aqui, coloquei sobre 100, e o tempo é o que eu preciso saber. Fazendo os cálculos, eu simplifiquei, os 2 zeros daqui com os 2 daqui, multipliquei 80 vezes 16 vezes T, 128T, igual 320. Cancelei esses 2 zeros e aí eu passei o 128 dividindo. E ao fazer a conta, 32 por 128, eu caio naquele mesmo problema da questão 1.
meu resultado fica decimal. Aí, lembra que eu falei da maior dica? O tempo acompanha a taxa. Então, se a taxa é ao ano, esse 0,25 que eu encontrei aqui como resposta corresponde a uma fração do ano, tá certo? Só que o meu exercício quer o tempo em meses, pelas alternativas. Aí, o que eu faço? Aquela transformação. Um ano são 12 meses. 0,25, então, eu multiplico por 12. É como se fosse uma regra de 3 simples. Fazendo o cálculo, 3 meses seria a resposta correta. Beleza? Então, pessoal? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre juros compostos, tá? Mas a gente vai continuar com essa matéria de juros ainda nas próximas videoaulas. Aí, nas próximas, eu vou misturar, tá? Exercícios envolvendo tanto simples quanto os juros compostos. A diferença é sempre a seguinte, o exercício ele vai te falar, tá? Se o regime de capitalização daquela questão foi a juros simples ou a juros compostos. Então, ele vai sempre sinalizar para você, ok? A fórmula dos juros compostos, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? E aí, a gente não consegue calcular de cara os juros, igual a gente conseguia fazer isso no simples. A gente só consegue calcular o montante e aí, se o exercício precisar saber somente o valor do juro, você usa aquela fórmula, que montante é capital mais juros, tá certo? Pessoal, as letrinhas aqui significam a mesma coisa. M é montante, C capital, o 1 é um valor fixo, o I é taxa e o T é tempo. A diferença, a grande diferença aqui, eu vou escrever isso para vocês. A taxa em juros compostos, ela é decimal, obrigatoriamente. Observem que aqui, como tem potência, eu não posso colocar sobre 100. Então, o nosso valor vai ser sempre um número com vírgula, o que dificulta um pouquinho os cálculos. Tudo bem? Então, vamos trabalhar aqui um exemplo para vocês saberem aplicar. Eu coloquei aqui a seguinte situação, problema. Um comerciante... um capital de 5.000 reais é aplicado a juros compostos, tá vendo? O exercício sinaliza durante 4 meses, a taxa de 20% ao mês. Qual montante obtido? Da mesma forma que anteriormente, a taxa acompanha o tempo, tudo bem? Então, caso aqui esteja numa unidade diferente, tem que modificar. Quem manda é a unidade da taxa, tá? Então, esse exercício aqui é uma aplicação mais simples, porque ele quer apenas o valor do montante. Então, eu venho aqui e faço. M é igual, ó, capital, 5.000 vezes o 1 é da fórmula, a taxa, aí, gente, presta atenção nisso aqui, é 20%. Só que o valor colocado aqui deve ser decimal. Então, eu ensinei para vocês em porcentagem, como é que a gente passa isso para decimal? 20 sobre 100. Não é isso? Por cento não quer dizer isso? Que quer dizer 0,20. Mas aí o 0,20 não precisa colocar esse zero aqui não. Para ficar mais fácil, você pode colocar 0,2, tá? Aí a gente vem aqui e substitui, ó, 0,2, ok? Elevado a 4, que é o valor do tempo. Resolve o parênteses primeiro
então montante, tá vendo? Essa é um pouquinho mais enjoada de fazer. 1 mais 0,2, 1,02 elevado a 4. Gente, agora aqui não tem jeito, é conta mesmo. É claro que eu fiz na calculadora aqui pra gente ganhar tempo, né? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Vai dar um resultado grande. Aí você me pergunta assim, Viviane, eles podem colocar isso num concurso? Podem, mas geralmente o que eles fazem? Eles dão uma tabelinha ao lado do exercício, colocando assim, considere 1,02 ao cubo, 1,02 a quarta, igual. Ele te dá uma legendazinha, tá? Para que você possa já ter o resultado. Porque o que eles estão cobrando é o raciocínio, é a aplicação. Contas imensas assim não faz sentido, até mesmo pela questão do tempo, tá? Então, se porventura aparecer, no caso de juros compostos, expoentes muito difíceis de trabalhar, eles sempre colocam lá o dado já prontinho para você, tá? Então, por isso, eu também já coloquei aqui para mim. E aí, eu vou fazer, ó, 5.000 vezes... na verdade, já coloquei aqui até o valor final, tá, gente? Porque eu já tinha colocado, né? Tudo isso vai dar 10.368. Esse será o montante, tá? Agora, percebam, aí isso aí é uma curiosidade. Olha só o montante em relação ao capital. O distanciamento é bem maior do que se você fizesse no regime de juros simples. Porque os juros compostos, na verdade, o que vai acontecendo? Ele vai rendendo o juro sobre um montante, é o caso da caderneta de poupança, né? Então, você vai observar que quando você comparar em relação ao capital, o distanciamento aqui vai ser sempre maior, tá? Pessoal, exemplo de aplicação, vou colocar 3 questões lá para vocês e aí na próxima semana a gente vai resolvê-las e fazer novas situações, bom? Beijo grande e até lá!